Bem-vindo a mais um Parolando Comenta. Estamos aqui para fazer o que, Jordan, novamente? Comentar. Ah, agora você aprendeu? Agora eu aprendi. 2 episódios para aprender a falar, né? Olha aí. Bom, estamos aqui para comentar o episódio 3 do Loki. E vamos discutir, dessa vez a gente vai discutir algumas teorias. Não discutimos teorias até agora. Que esse terceiro episódio, ele foi mais parado para a história em si, né? Então não teve muito desenvolver da história, né? Claro que teve cenas, tipo, partes ali que foram muito boas, mas para a história, para essa mitologia que está sendo criada, não evoluiu tanto assim, né? Então vamos falar do episódio. O episódio 3 do Loki, como muita gente está dizendo, foi o episódio mais fraco. Eu achei também um pouco mais fraco por questão de expectativa. A minha expectativa com o episódio era diferente. Só que entra na questão do meio da temporada. As séries... O famoso episódio de transição. Que o primeiro e o segundo episódio foram episódios para introduzir. Então ele introduziu toda a mitologia da viagem no tempo, introduziu toda essa linha do tempo sagrado, todo esse universo novo. Os personagens. E agora no terceiro tá meio que tá transitando, né? Então deu meio aquela baixada de poeira ali, introduziu mais a Lady Locke agora, que não é Lady Locke, é a Sylvie, né? E agora os próximos episódios estão prometendo bastante, né? Que agora sim realmente já vai estar tudo explicado, tudo na ponta da língua, já sabe tudo, não precisa introduzir mais nada, é só largar a bomba. É só ladeira abaixo. Nesse episódio então você tem o quê? Você tem um pouco de ação. Bastante. Né? Bastante. Eu achei legal as cenas de luta da Sylvie. Muito boa. E você não tem um desenvolvimento da história muito bom. Eu esperava um pouco mais desenvolvimento da história. Mas mostrou relação dos personagens. Teve um episódio que, cara, foi o suficiente para mostrar, para construir essa relação dos dois personagens, né? Toda aquela cena do trem lá, deles indo pra arca, deles conversando, do Loki bêbado cantando, ela acordando, ele explicando o que é o amor, o que ele achava que era o amor pra ela, né? Tudo isso foi pra construir realmente a relação dos dois, né? Toda a cena de luta deles dois também, né? Que foi muito massa. Então vamos lá. O que é o interessante da gente discutir hoje? O que esse episódio trouxe? O ponto alto desse episódio, daquilo que foi dito no episódio, não daquilo que foi mostrado, o que é teorizado, ao meu ver, o ponto alto do que foi dito e mostrado com todas as letras é uma teoria que o pessoal botou aí que é real. Os agentes da TVA são variantes. Todos eles são variantes. Então, quando a Sylvie, quando ela ela não vai ver o vídeo também? Se eu falar a Lady Locke, nem então. Vocês sabem quem Ou vai assistir também, né? Vai saber quando ver. E daí, se ela assistir, ela vem conversar comigo. Se eu não gostar. Enfim, o episódio que ela pega um agente da TVA. Ou AVT. Os dois estão certos. Os dois estão certos. O AVT seria AVT. Não. Enfim, quando ela pega aquela agente e ela quer usar aquela agente para descobrir onde é que estão, né? Foi uma teoria que o pessoal comentou. Aí eu fiquei pensando, mas ela é uma simples soldado, ela não é ninguém importante para saber aonde estão os Guardiões do Tempo. Então, depois disso começou a teoria de que todos os agentes da AVT são variantes. E tava certo. E também nessa ceninha mostra também bastante, um pouquinho mais dos poderes da Sylvie também, né? O que eu achei legal, que ela não deu de cara, né? Tipo, eu vou te contar certinho onde é que tá os Guardiões do Tempo, né? Ela só fala, é o elevador do Dourado. É até ali que ela sabe, ela não sabe o que tem depois. Ela vai tentando, né? Até ela conseguir chegar, porque primeiro ela cria uma ilusão lá de um momento dentro de uma lembrança dela, e ela se projeta, ela vai... E a personagem, quando ela vai falar, ela se dá conta que algo está errado. E a Sylvie vai e pula para uma outra lembrança, para um outro momento. Mas se ela fosse um simples soldado, um personagem qualquer, realmente não teria como saber quem é os Guardiões do Tempo, onde estão. Não teria por que um simples soldado saber quem são os Supremos Maiorais, digamos assim, né? Que a gente sabe até agora, né? Se eles são os Supremos, se eles existem mesmo, né? Então dá um sentido também para aquela questão do Mobius, que é aquele negócio, eu gosto tanto de jet ski, não sei porquê.
Isso meio que ficou óbvio, né? Que eles não iam deixar, tipo, dar de graça isso, né? De gostar do jet ski, não sei o que, né? Toda aquela historinha dele ter um sentimento que ele nunca viveu, né? Meio que, entre aspas, uma lembrança, né? Então agora, com a Lady Locke explorando a agente da VT, ela descobriu que, na verdade não ficou claro se ela já sabia ou não sabia se eles eram todos variantes, né? Mas eu acho que ela já sabia, sim. Mas faz sentido, então, o Mobius ter um sentimento de algo que ele não... Hashtag daquilo que não vivemos, né? Teoricamente não viveu, né? E essa paixão por jet skis que ele, teoricamente, não teria tido um contato, né? Então, ele teve em algum momento, no passado da vida dele, algum momento, e ele foi retirado da linha temporal por ser considerado uma variante. E é ali que cai a casa da VT, né? Cai as portas, cai tudo junto. Que era a grande teoria, na verdade, né? Que se a VT, desde o começo do primeiro episódio, o Locke ele já deixou claro que ele não caía naquele circo, não acreditava naquela mentira que estava óbvio demais, né? E agora a gente sabe porque estava óbvio demais, né? Porque todos sofreram lavagem cerebral. Deu uma resetada. Resetou o cérebro da galera. Então ninguém foi ali criado, aquela historinha bonitinha que eles foram criados pelos Guardiões do Tempo, então já caiu por terra. Então vamos para a grande teoria do momento. Falando em Guardiões do Tempo, quem são os Guardiões do Tempo? Agora a gente vai falar de teoria. Teoria pura a partir daqui. Porque essa é uma teoria que eu vi sentido em todas as teorias que a gente ouviu falar por aí. Que os Guardiões do Tempo são Kang, o Conquistador. O Conquistador. E então, por que surgiu essa teoria? Aquela cena do tribunal, que o Loki vai ser julgado, então atrás da juíza ali, tem 3 faces, que são as faces dos Guardiões do Tempo. E a do meio é bem parecida com Kang. Isso. Kang. E a do meio, você bota o Conquistador do lado e você... quase igual. Igual. E o mais legal também, que eu não lembro se a gente falou nos episódios anteriores, em que a juíza ela teve um caso com o Kang nas HQ, né? Sim. Então já é mais uma ligação com ele, né? Já está confirmado, né? A gente já falou isso, que o Kang ele já vai ser o vilão do Homem-Formiga, né? Quantumania. E vamos ver, tomara que ele faça uma aparição, né? Não vamos ficar na expectativa igual do Doutor Estranho aparecer em WandaVision, bem no fim não apareceu, né? O Mephisto! Em algum lugar não apareceu até hoje. E então você tem aquelas 3 faces, não seriam 3 guardiões, são 3 faces do Conquistador. Mesma pessoa, Então você tem passado, presente e futuro do mesmo personagem. E tem tudo a ver com o personagem, né? Toda essa questão da viagem no tempo, que ele é o conquistador por ele conquistar várias linhas, agora eu não lembro se é linhas do tempo, diferentes épocas da linha temporal, né? Em que ele vai lá e conquista e adiciona o reino dele, né? O império dele, no caso. E a teoria é que ele então tem essa fissura por manter a linha do tempo sagrada, porque conquistar uma única linha temporal é muito mais fácil do que conquistar milhões. Então existe essa teoria que o Conquistador é, na verdade, considerado os Guardiões do Tempo. E a Sylvie seria uma variante que conseguiu sobreviver quando houve a destruição das linhas temporais variantes. Do traços multiverso, né? Do multiverso, isso aí. Em que ela, explicando pro Loki, dá a entender em que ela virou uma variante logo cedo, né? Que ela fala que ela passou a vida inteira fugindo dessa organização fascista, né? Que oprimiu ela durante a vida inteira. E a gente não sabe ainda, né? Se isso também é fato ou não, né? Porque se ela seria uma variante do Loki, ela também tá relacionada à trapaça, né? Então a gente não sabe, mas eu acredito que sim, faz sentido toda essa conversa ali que ela deu, essa origem dela. Ficou meio, na verdade, ela explicou, mas não explicou, né? Ficou meio em cima do muro ali, a gente não sabe o que pensar, na verdade, né? Porque não dá pra esperar nada de 2 deuses da trapaça conversando, né? Verdade é o que não dá pra esperar. E teve toda aquela sequência de ação final, em que, cara, pra mim, perfeita, espetacular aquela sequência de briga, de explosão, de meteoro caindo, de tudo sendo destruído e caos reinando, né? Outra coisa também que é legal falar é que o Loki, ele tá meio que perdendo aquela postura dele de tirano, né? Aquela postura de ser um deus. O cara que ele fala ainda, ele continua na cena do deserto lá em que eles caem, ele fala que ele ainda é um deus, né? Uhum. Só que ele tá meio que perdendo aquela postura, né, do Vingadores 1. Tanto que ele, quando tá na cena final lá, em que toda a galera tá sendo deixada pra morrer, ninguém tá entrando na arca, só a galera que pagou, a galera mais rica, né? Ele fala que ele fala em voz alta ainda, que vão deixar todas aquelas pessoas para morrer. Então dá pra ver ele já começando
despertar o sentimento humano, digamos assim, né? Então humanizando o Loki de novo, igual aconteceu no Ragnarok, que ele virou o anti-herói, né? Ele não é mais vilão. Mas ele é trapaceiro e isso pode também ser só um joguete. Pode ser só um joguinho. Mas sim, ele entra no seriado como o vilão do Vingadores 1. Sim. Né? E daí quando o Mobius... E ele entra na TVA lá, e ele entra com pompa de Deus ainda. Todo vilãozão mais, ainda. O que está acontecendo? Depois que o Mobius mostra as cenas do que ele vai fazer, que ele vai levar a morte da mãe... Toda a busca do poder dele vai levar a várias tragédias na vida dele, né? A própria morte dele leva a isso, né? Ele leva, pela busca do poder dele, levou a morte dele também. E isso mostra também que ele não é tão poderoso quanto ele imaginava, né? Porque ele vai peitar o Thanos achando que ele pode conseguir alguma coisa. E isso então começa a mexer com o Loki, pelo menos é o que dá a entender. A gente não sabe se isso é real ou se é mais um joguete do Loki, né? Porque Deus não trapaça, né? Pode ser, pode não ser. E outra coisa que nesse episódio eles fizeram com o Loki é que eles deram uma nerfada nele, né? Bastante, inclusive. E até assim, ó, uma coisa, antes de falar disso, esse episódio ele teve um pouquinho de tudo de novo, né? Teve ação, teve algumas cenas pra gente dar risada. E uma coisa que é interessante, eu não me dei conta disso durante o episódio, só vi depois. É o ritmo do episódio. Porque quando eles entram naquele planeta, o planeta está sendo destruído. E você precisa é uma caçada ou uma luta contra o tempo para conseguir dar um jeito de sair de lá. Tem um tempo para fugir de lá porque o planeta vai ser destruído. 12 horas, se não me engano, até a colisão do planeta com a Lua. Né? E quando começa isso, tá uma cena de loucura. É gente correndo para tudo lado, tem umas coisas explodindo, tá caindo meteorito. E conforme o episódio vai acontecendo, isso tudo vai sendo deixado de lado. Vai diminuindo o ritmo, na verdade. Né? Isso, tanto é que você tem aquela cena do Loki bêbado cantando no... Que cena linda, cara. Que cena linda. E ali você não tá mais preocupado, o mundo vai acabar? Não, sei lá. Dá pra ter meio que um contraste ali também, né? Tu vê toda a galera rica lá que pode pagar, né? Tá tranquila, achando que vai sair lá de boa do planeta, né? Enquanto a galera que não teve o dinheiro, não tem o prestígio pra poder ganhar a passagem, o ticket, né? Tá lá sofrendo, sabendo que vai morrer. E então ali, quando eles vão entrar no trem que vai levar eles pra nave, ali deu pra ver que deu uma nerfada boa no Loki ali. Forte. Por quê? O Loki não foi capaz de criar uma ilusão do bilhete. Claro que foi divertido, foi legal ver ele fazendo papel de guarda, né? Levando ela. Até engrossou a voz pra falar, né? Ele mudou o jeito de falar. Mas ele poderia simplesmente ter criado a ilusão de um bilhete. Porque ele, cara, tinha um casal, eu não lembro o que era exatamente, mas mostrou um bilhete na frente deles, tipo, mostrou pro guardinha, eles estavam na frente da fila deles. E naquela parte em que ele leva aquele tiro de, não sei que arma que é aquela, né, futurista, ele simplesmente vê, né, o quadro do marido da mulher que tá lá sentado esperando eles lá pra dar a balaça. E ele copia o cara perfeitamente até a voz, sem nem ter escutado, né? Então você poderia dizer que o Loki não poderia ter criado uma cópia de um bilhete que ele nunca viu. Mas, que nem o Jordan está falando naquela cena, que eles chegam lá na casa e a Sylvie abre a porta e toma um balaço e voa longe. O Loki ele olha para dentro e vê uma foto da mulher com o marido. E ele cria uma ilusão onde ele está igual ao marido. E faz a voz do cara que ele nunca viu. E não é a voz que a mulher reconhece que não é o marido. Ela reconhece que não é o marido pela forma que ele falou, pelo que ele falou. Ele nunca elogiou ela em 30 anos. Mas como o Loki ia fazer a voz exata do cara sem nunca ter ouvido o cara. Então, ele poderia ter criado um bilhete ali, mas por questão de roteiro, né, liberdade criativa, quiseram não fazer e fazer ele ter que ter uma ajudinha da Sylvie. Eu acho que meio foi isso também, né, pra ter meio que a interação entre os dois, né, ele usar a habilidade dele de se transformar e ela mostrar os poderes dela de controlar, de encantar, né, de fazer o fantoche. Também pode ser isso, né. Outra coisa legal desse episódio é eles explicarem os poderes, né, como funciona o poder de cada um. Durante esses 3 primeiros episódios eles estão explicando bastante os poderes, né? Eu acho que até o final do seriado o Loki vai ter o mesmo poder que ela. Ela está explicando como é que funciona
a curiosidade dele em querer entender como é que funciona. Ele fica insistindo para ela explicar como é que funciona o encantamento dela, né? Pra mim ele tá querendo aprender e tentando Bem descobrir provável, como é que bem faz. provável. E até o final do seriado, eu acredito que pode ser que o Loki tenha esse poder. Bem também. provável, Voltando àquela cena final daquele pandemônio, daquele caos, né? Quando naquela cena que vai cair uma torre em cima deles, né? E o Loki ele fala, deixa comigo, ele faz uns negócios com os braços lá e ele joga de volta a torre. A galera tá falando também, provavelmente deve ser também, bem... Porque no primeiro episódio, em que ele vê que as joias do tempo não têm efeito na TVA, ele vê várias joias do tempo, várias joias do infinito no caso, né? E ele pega uma do tempo na mão e o carrinho que tava com todas aquelas joias do tempo é desintegrado, né? É apagado do tempo. E a gente não vê ele devolvendo a joia, né? Então ninguém sabe que fim levou essa joia. Levou. Então dá pra dizer que lá ele pode ter usado essa joia, né? Isso, ele pode ter guardado aquela joia no bolso. E o que acontece naquela cena então? Ele usa um poder que ele não teria. Na verdade, a gente não sabe bem ainda os poderes. A gente sabe o que ele explicou, né? Mas a gente não sabe a totalidade dos poderes dele. Mas ainda, no primeiro episódio, quando é listado os poderes deles, não tem um poder relacionado a isso. Telecinese, sei lá como é que ele fez lá. Mas ao meu ver, deu a entender que ele fez a torre voltar no tempo. O tempo da torre voltar. Tipo, a torre tá caindo, ela instantaneamente ela volta, né? Isso, e ela volta para trás. E não mostra tipo uma nuvem de poeira se criando, porque ela caiu e daí ela teria que criar uma nuvem de poeira, isso não mostra. Eu não vi pelo menos, mas também tinha muita poeira de muita coisa caindo. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem uma chance aí então, de que o Loki com aquela joia estar fazendo outras traquinagens. Porque as joias não funcionam dentro da TVA. Mas fora funciona. Mas fora funciona normal. Tanto que ele tá usando os poderes dele normal, né? Então a magia dele tem de volta. Né? E outra coisa também eu não acredito, Loki, eu não acreditei que o teu não. O que tu pegou. Que tu pegou o timepad lá, o tempad. O pendrive lá da menina que volta no tempo, que faz portal pelo tempo. Né? Foi muito de graça essa quebrada de coisa, né? Porque ele caiu e quebrou. É isso. Vamos seguir a vida. Ele caiu e levantou que nem criança, tipo... Sofreu um baita tombo, né? Ó. E deu ruim. Lembre que ela não aparece ela tocando nesse negócio. Então ela não tocou, ela não tem como ela saber se é real ou se é uma simulação. Eu acredito que é uma ilusão e que ele tá com o negócio. Ele não usou ainda porque tem alguma informação que ele está querendo pegar dela. Então essa caída do Loki não pegou ninguém, né? Essa piada do Deus Trapaça não trapaceou ninguém ainda, né? Você não caiu na caída dele. Não caí na caída dele, é isso aí. Ele caiu, mas o efeito, a consequência da queda dele, não acreditamos. E teve depois de toda aquela sequência de caos em que eles finalmente conseguem chegar perto da nave, simplesmente ela é atingida por um meteoro, por um detrito da Lua, do planeta lá e destruída. E aí, cara, eu fiquei muito triste com esse final, que eu queria ver como é que eles iam conseguir sair de lá. Eu me senti jogando Assassin's Creed de novo, que quando o Assassin's Creed 2, ali, a trilogia do Ezio, quando finalmente acontecia alguma coisa, acabava. Eu tive o mesmo sentimento assistindo Loki e jogando Assassin's Creed. E agora vem a teoria, né? Se ele realmente está com a joia do tempo, né? Se ele vai fazer voltar a nave, vai reconstruir aquela nave ali com a joia do tempo, o que vai acontecer? Se ele ainda está com o padzinho de abrir portal, se vai aparecer alguém, né? Que vai salvar ele, se vai aparecer o Mobius, alguém, então ficou bem aberto esse final, né? Ficou bem teorizável, né? Agora que tu falou da questão da joia do tempo, ele pode reconstruir a nave. Eu não tinha pensado nisso. Mas no seriado, desde o primeiro episódio, eles estão mostrando que o controle do tempo, eles podem ter um controle sobre o que eles querem do tempo. Por exemplo, cita a cena que o Loki leva um chapuletaço na cara. Sim, ele volta, né? E daí a atriz do Lovecraft lá, ela fala que a reação dele está sendo em 16 frações de segundo. Mas a dor em tempo real. Eles têm aquele outro negocinho lá que... O Mobius usa um negocinho lá que o Loki vai pra cima dele, ele aperta o negocinho e o Loki volta. Né? Então, tipo, ele mostra assim que eles podem controlar não necessariamente o tempo do ambiente todo. Ou do todo o planeta. Eles têm um controle bem... Não sei como é que eu posso falar, bem preciso, bem seletível do tempo, né? Que ele pode selecionar uma parte ali, sei lá, digamos, ele selecionou a pedra, ele volta a pedra até onde é que ela saiu, né? É o que dá a entender com aquela torre, né? Com a torre está caindo
e a torre volta. Ele não jogou a torre de volta. A torre, ela não... voltou. Ó, a torre tá caindo e ela não sobe assim, ó. Ela sobe... Ela volta, do mesmo jeito que ela estava caindo. Do jeito que ela estava caindo, ela volta. Então, isso, pra mim, isso é o que dá a entender que voltou o tempo da torre. Então ele poderia voltar o tempo da nave e pegar a nave antes dela ser... Sim, ou de algum jeito impedir, destruir o meteoro com alguma coisa, alguma traquinagem dele, né? Mas eu acho que é bem provável, né, que ele faça isso. Mas se ele voltar no tempo, provavelmente vai acontecer alguma coisa, né? Ou que a gente está teorizando, pelo menos, né? Isso é o que a gente quer ver. Próximo episódio, estamos na curiosidade e sabemos que tem grande chance do próximo episódio não mostrar isso. Porque todo final do episódio a gente quer ver algo e o próximo episódio não mostra exatamente aquilo que a gente quer ver. Na verdade não mostra nada do que a gente quer ver, né? A gente já aprendeu isso com o WandaVision, né? Todo mundo falava uma loucuragem, nada. Não teve, cara. Não. Aguardamos você aqui na próxima semana para ouvir pessoas normais que nem você estar comentando o que achou do episódio. E não ficar jogando referência na cara de vocês, porque a gente não é desse. A gente lê quadrinho, a gente gosta, mas a gente não pega todas essas referências, né? Não. Mas a gente é fã do MCU, né? A gente sabe bastante coisa, né? Um pouquinho a mais que quadrinho, pelo menos, né? Agora que falou em MCU, o pessoal tá falando aí que a Sylvie fala no trem que ela namorou um carteiro. O pessoal tá dizendo... O pessoal tá praticamente pedindo que esse carteiro seja Stan Lee, porque no MCU... apareceu o Stan Lee como carteiro. Em Guerra Civil. No final, na cena pós-crédito de Guerra Civil, onde é que ele vai lá entregar uma encomenda para Tony Stark. E foi lembrado também que no filme do Quarteto Fantástico, lá da Fox, ou é da Sony? Da Fox. O Stan Lee aparece entregando carta pro Reed Richards. Entregando as contas para ele. As contas, Então o pessoal falou, quem que seria um carteiro importante do MCU? Cara, não sei se ele seria um carteiro importante, ele só fez a pontinha que o Stan Lee sempre fazia. Mas agora, se isso vai ser um personagem importante, que a Sylvie namorou, não sei. Pode ser só uma referência ali, né, mas nada mais que isso, não vai ter mais que isso, né, não dá pra esperar muito. Seria legal? Claro que seria. Ela viajou no tempo, ela pode ter viajado para uma época que ele era um carteiro jovem. E não o carteiro Jaiminho que ele é durante no Guerra Civil. E poderia ter namorado ele? Poderia, a gente não sabe. Vamos esperar pra ver. Diz aí se você quer ver Sylvie namorando com Jaiminho e Stan Lee. Stan Lee e Jaiminho. E não esqueçam de deixar o like, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais, né? Tudo que rede social, mainstream, Facebook, Instagram, Twitter, as coisas, a gente tá em tudo lá. Postando todas as novidades sempre lá que chega, né? Toda semana chega coisa nova. Se quiserem acompanhar, é só procurar Impins Livraria Café. É isso aí. Aguardamos você na próxima semana.